Palavra do Senhor. Vem porque nós estamos chegando para mais uma lição Betel, lição de número 3, que tem por tema Joel, mensagem de juízo, um chamado ao arrependimento e promessas de Deus. Eu sou o Agnaldo, nós estamos aqui da cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Eu espero que esteja tudo bem com você. Vamos para a nossa lição. Nós estamos aqui, na verdade, toda semana fazendo não uma aula, mas uma sinopse, para que você possa entender algumas coisitas que tem na lição e somar com aquele conteúdo que você já tem estudado e que o Espírito Santo tem te direcionado. Então não deixe de você entrar aí, se inscrever no canal, deixar seu comentário, seu joinha e vamos ter um ensino de mão dupla, tá bom? O nosso textual é: santificai o jejum, apregoai o dia de proibição, congregai os anciões, todos os moradores desta terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. A verdade aplicada diz que o avivamento bíblico é precedido de arrependimento genuíno, quebrantamento e oração. Os objetivos dessa lição é apresentar o cenário da mensagem do profeta Joel, destacar a mensagem do profeta Joel e ressaltar lições do profeta Joel para os dias de hoje. É o valor prático para hoje, que é importante que toda aula tenha. O texto de referência está em Joel capítulo 2, 17, 28, 29 e 32. Vamos para a nossa introdução. Fique atento aí, fique conosco até o final, porque tem coisa boa aí para nós. Vamos lá. Arrependimento sincero e mudança de vida são a base da genuína espiritualidade. No livro do profeta Joel encontra-se esse chamado e por isso ele é conhecido como profeta do avivamento. Bem, o cenário da mensagem do profeta Joel. Qual é o cenário? Joel profetizou numa época de grande devastação em toda a terra de Judá. Judá é o reino do sul, não se esqueça disso. O reino, após Salomão, ele teve a sua divisão. E todo esse trimestre nós estaremos falando sobre isso. O contexto histórico de Joel apresenta um tempo de calamidade decorrente de uma destruidora praga de gafanhoto e uma grande seca. Então esse é o cenário, um período de escassez espiritual que desembocou numa escassez física. Seca, falta água, falta tudo. Esse era o cenário em que Deus levanta o profeta Joel. Conhecendo um pouco mais do profeta. Bem, o nome Joel significa o Senhor é Deus, e ele era filho de Petuel. Pouco se sabe a respeito desse profeta, mas ele é citado em Atos capítulo 2, versículos 28, 16 e 28, quando fala do derramar do Espírito Santo. Existe um textozinho nessas duas referências, que são duas referências reais, que os distinguem. Por exemplo, existe uma confusãozinha teológica, eu vou chegar rapidamente para a gente poder resolver isso, mas eu tenho um vídeo falando sobre isso. Caso você queira maiores informações sobre o assunto, deixe o seu comentário que eu vou colocar o link aí para você poder estar assistindo um vídeo falando a respeito desses dois textos. O de Joel, capítulo 2, verso 28, e o de Atos, capítulo 2, versículo 16 e 17. Por quê? Porque há quem acredita que precedendo o arrebatamento haverá um grande avivamento. Por quê? Porque Joel diz que derramarei o meu espírito. Pedro diz que derramarei do meu espírito. E aí esse o, que seria o artigo definido, e lá ele bota o do, eles acreditam que o derramamento de Atos, capítulo 2, foi parcial e que haveria uma complementação se totalizando o derramamento precedendo o arrebatamento. Isso, na verdade, é uma teologia que não se sustenta, até porque o grego desconfigura essa ideia. Eu tenho um vídeo falando sobre isso, caso você queira maiores informações, tá ok? A invasão dos gafanhotos. Outro ponto importante a gente entender aqui no Joel, é que Joel, existe uma discussão, como nós estamos falando aqui
conhecendo o profeta, existe uma discussão de que Joel profetizou, é um profeta pós-exílio. Mas tudo indica, pelo cenário, que Joel é um profeta para o Reino do Sul e que profetiza entre o século 9 e o século 8, antes de Cristo. Ou seja, ele é um profeta pré-exílio. Porque nós vamos, se você pegar os textos para você ler, de Joel, deixa eu parar aqui em Joel rapidamente, só para a gente compreender isso, porque isso é importante. Nós vamos ver algumas falas de Joel aqui. Por exemplo, Joel está falando, tocai a trombeta em Sião e dá voz de rebate no meu santo monte. Sião é uma conotação para a cidade santa, para Jerusalém, ainda que tinha o monte Sião. Aí você vai mais adiante, o 2,15, o 2,9 vai, assaltam uma cidade, correm pelos muros, o que também traz uma conotação de Jerusalém. O 2,15, tocai a trombeta de Sião e promulgai um santo jejum. Sião, mais uma vez, uma conotação para a cidade santa. E no 2,20 faz mais, o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós. Vamos comentar isso aqui já já. E o 23 do 2 diz, alegrai, pois filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus. Mais uma vez, Sião é colocada aí como exemplo da cidade santa. E o 2,32 vai dizer, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém. Então aqui já está usando a própria cidade de Jerusalém. Então o cenário é Reino do Sul e o profeta é pré-exílio, é o que dá um contexto melhor, provavelmente aí século 8, século 9 antes de Cristo, tá bom? Mas dá uma pesquisadinha nisso aí com mais profundidade também para você pegar outras conotações, outras referências, mas o que se sustenta é que ele é mesmo pré-exílio, mas existe uma linha teológica que acredita que ele é pós-exílio, tá? Não confunde com pós-tribulacionista. É uma linha discutida na teologia. O 1,2 diz a invasão dos gafanhotos. Bom, o gafanhoto é um inseto saltador que se alimenta de vegetais e ele passa por 4 fases da sua vida que são relatadas distintamente. Joel 1,4 como se fossem 4 tipos diferentes de gafanhotos: o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. Ou seja, nós temos 4 palavrinhas aqui no hebraico para poder diferenciar esses animais. Por exemplo, o primeiro, que seria aqui o cortador vem da palavra hebraica kazan, que é o que tosquia, o que corta, que é capaz de causar uma devastação incrível. O segundo é o migrador. O migrador é o arbé, que ele é traduzido provavelmente como um gafanhoto, que ele é capaz de, cadê? Migrador. Agilidade. Agilidade de voo, de poder se transportar rapidamente. O quarto, o devorador. Já passei, não, o quarto não, é o terceiro. O terceiro é o Yelé, que é o que também tem pressa, né? É o saltador. Então você tem o voador e você tem o saltador. Que às vezes ainda está no seu princípio de criação de asa. E o quarto é o destruidor, da palavra razil, que o destruidor aí seria um terminador, aquele que faz a limpeza, a varredura final da lavoura. Há quem acredita que esses gafanhotos, eles estão trazendo uma ilustração de 4 exércitos, mas isso é uma linha teológica. O que entende-se aqui é que realmente houve essa devastação de gafanhotos que desertou a cidade de alimento. Isso aqui é uma prefiguração
do juízo de Deus que está vindo sobre a cidade. Então é bom também você dar uma boa pincelada, um bom estudo sobre esses assuntos aqui, porque você pode ouvir que esses gafanhotos são exércitos, mas na verdade eles são mesmo gafanhotos, porque havia um juízo de Deus operando na cidade. Outra coisa importante é que criaram também a ideia desse gafanhoto em relação aos dízimos, o que na verdade é uma interpretação manipuladora, enganosa e que te mantém debaixo de uma ilusão teológica. Eu bato muito na tecla do engano com a palavra de Deus. Enganar usando a Bíblia é uma coisa muito ruim, porque a Bíblia, em Deuteronômio, em Provérbio, em Apocalipse, fala que não se acrescenta e nem se tira nada da palavra de Deus. Então, quando a gente se tratar da Bíblia, vamos tratar com honestidade e com sinceridade. Por isso que eu aconselho sempre você, aluno, questione o que você está ouvindo. Se você tem um professor que não gosta de ser questionado e que não te incentiva a questionar, olha, põe em dúvida mais ainda o que esse professor ensina. Porque o professor, ele deve libertar os alunos do seu ensino, incentivando os alunos a estudarem cada vez mais e a questionarem aquilo que estão ouvindo. O professor que incentiva o aluno a questionar o que ouve é um professor libertador, é um professor seguro e é um professor coerente com aquilo que ensina na Bíblia, e é um professor que está crescendo constantemente, porque incentivando os alunos a questionarem, eles vão questionar e isso vai ser saudável a esse professor. Vamos lá, porque eu estou olhando a hora aqui, a hora não passa, não passa. Glória a Jesus pela hora. A necessidade urgente de arrependimento. O que esse povo precisava? Eles precisavam de arrependimento. Eles precisavam de arrependimento. Eles também deveriam guardar na memória como o pecado traz graves consequências na vida daqueles que insistem em sua prática, sem responder o chamado do Senhor para uma vida de santidade. Esse trimestre será um trimestre de despertar para a santidade. Por isso, você, meu amigo professor, se santifica, jejua, ora, viva a santidade de Deus, porque você terá propriedade e autoridade para ensinar uma lição tal como essas lições desse trimestre. Então nós vamos partir para a mensagem do arrependimento, e não existe arrependimento que não desemboque em avivamento. Todo avivamento vai partir do ouvir a palavra de Deus, vai partir de uma vida de oração, de consagração, e vai ter uma volta para Deus. Então ouve a palavra de Deus, veio o arrependimento, e aí vem a busca da prática dessa palavra, que vai desembocar em oração, em jejum, em santidade, em consagração. Lembra do profeta Abacuque no capítulo 3 e no versículo 2? Primeiro, o 1 vai falar sobre a oração do profeta Abacuque em forma de canto. 3:1. O 2, então Abacuque está orando. No 2 ele fala: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva a tua obra no meio dos anos. Nenhum avivamento pode ser oriundo de outra fonte que não seja a palavra de Deus. Porque a palavra é capaz de nos chacoalhar por dentro e promover arrependimento, e a promoção do arrependimento vai desembocar em uma vida de retorno para Deus, e isso é avivamento. Com avivamento você tem fome de Deus. Sem avivamento você se mecaniza para frequentar os cultos normalmente. Vamos lá, o 2 diz a mensagem de Joel. A singularidade de Joel, do profeta, é que origina de uma experiência do cotidiano. Todos estavam sendo alertados e chamados pelo Senhor ao arrependimento, ao jejum, à conversão e à contrição. Agora deixa eu falar uma coisa aqui para você. Os profetas, eles não saíram a profetizar para quem não era crente.
os profetas, eles até falavam também dos pecados das nações, mas a principal mensagem dos profetas era apontando o pecado do povo de Deus. Olha só, você já tinha pensado e parado e analisado isso? Porque hoje, falar de pecado na igreja, ninguém quer ouvir, como se não fôssemos mais pecadores. E aí surgem aquelas frases, pecador não acusa pecador, mas como que nós vamos nos nutrir de uma frase que a Bíblia não diz? A gente vê homens como nós que apontavam o pecado da nação, que apontavam o pecado do povo, que apontavam o pecado do rei, que apontavam o pecado do sacerdote, como Samuel fez com Eli. E hoje a gente cria frases, a gente acha bonito, eu também gosto de frases, acho frases bonitas, mas eu sempre faço uma reflexão da frase que eu estou lendo para ver se ela tem uma lógica, uma coerência com a Bíblia Sagrada. Então, uma vez que ela não tem coerência, por melhor que seja o autor dela, mas a gente vai abrir mão porque a verdade absoluta se encontra nas Escrituras Sagradas. De quem era o pecado que os profetas acusavam? Do povo chamado povo de Deus. Olha, e aí? Santidade ao Senhor, a temática. E alerta do profeta Joel. Aquele tempo, qualquer sinal de desordem de natureza era entendido como castigo de Deus. Na inundação de gafanhoto, granizos, eclipses secas, etc. Esses sinais provocavam reflexões e convite que os ajustes daquilo que desagradava ao Senhor. Então, apesar disso, Joel descreve que o país lamenta como a virgem que está cingida de saco pelo marido da sua mocidade. Para a gente entender um pouquinho como que eles acreditavam que tudo que viesse do céu, mesmo sendo juízo, era de Deus, olha só a passagem que a gente vai ler aqui, só para a gente entender aqui, você ter uma referência, de repente, para você usar aí na sua aula. Jó capítulo 1, versículo 16, diz assim: falava este ainda quando veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu. Ora, fogo de Deus caiu do céu. Na verdade, quem está provocando esse fogo, que provavelmente são raios, é Satanás. É Satanás que está liberando esse fogo. Só que na concepção semita, como vem do céu, é Deus que está mandando. Ele fala, fogo caiu de Deus e matou lá os seus animais e os seus trabalhadores. Só para a gente entender essa visão, tá bom? Anota aí para a sua aula. Anota na sua própria revista. No tópico 1, tópico 2 sobre tópico 1. Vamos lá, a esperança em meio à catástrofe. Joel, além dele ter uma palavra de juízo, ele também trazia a esperança. Então, ele trazia a exortação e a consolação. Então, ele tinha a palavra de esperança. A segunda parte do livro do Joel, uma mensagem de esperança. O derramamento do Espírito Santo. Se houvesse arrependimento, haveria derramamento do Espírito Santo. Se houvesse arrependimento, haveria Espírito Santo sobre eles. Se não houvesse arrependimento, não haveria Espírito Santo sobre eles. Então, ele traz essa esperança para eles, que a presença do Espírito Santo seria resultado de uma volta para Deus. Porque o arrependimento é isso, é uma volta, é um retorno para o Senhor. Isso é o arrependimento provocando e desembocando nenhum avivamento. 2:3 diz, fruto de arrependimento. A gente vê, por exemplo, aqui, o arrependimento sincero move o coração de Deus para mudar o quadro de tristeza que veio em consequências do erro em alegria. Salmo 51:17, o salmista diz, um coração quebrantado e um espírito quebrantado e contrito, tu não desprezarás, ó Deus. Salmos 51, verso 17. Cadê?
Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Ou seja, o salmista entendeu, após viver longos meses escondendo e abafando o seu pecado, que Deus não despreza um coração contrito. Todavia, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Provérbios 28:13. Mas os que a confessam e deixam, alcançará a misericórdia do Senhor. É desse jeito mesmo, é o que a Bíblia nos ensina. Vamos lá. O Senhor prometeu para eles que se eles voltassem, ele restauraria as colheitas, que os devoradores destruíram, os gafanhotos, e o povo seria suprido em suas necessidades básicas. Então, se vocês voltarem, eu estou aqui para recebê-los. Se vocês não voltarem, infelizmente o juízo vai continuar sobre a vida de vocês. Vamos aqui para o 3. Joel para hoje. A mensagem do profeta Joel é clara. Havendo arrependimento autêntico e fidelidade por parte do seu povo, o Senhor Deus é poderoso para transformar o cenário de desesperança em vitória definitiva. Ou seja, trata-se da vitória final de Deus. Os últimos tempos, na verdade, vai falar muito sobre o período de provação e a vitória de Deus. Isso em todos os aspectos onde o povo passou pelo momento. Então, os últimos dias vai sempre desembocar na ideia de um período de vitória. Acaba sendo uma expressão, um hebraísmo, essa fala. Arrependimento genuíno. Um arrependimento genuíno. Ao contemplar aquele cenário de destruição, Joel admoesta os seus patriotas a buscar a santificação, o quebrantamento, a maior submissão ao Senhor, santificar em jejum, apregoar o dia da proibição. Bom, santificar em jejum. O jejum, na verdade, ele traz para nós um quebrantamento. Quem jejua está dizendo para o seu corpo que ele não é dono da situação. Você consegue mantê-lo sem alimentá-lo por algum tempo. Seja 12 horas, 24 horas, 18 horas. Mas a finalidade do jejum é humilhar a nós mesmos. É nos quebrantar, porque quando eu me quebranto, eu me torno mais sensível para Deus. A gente pode dizer que jejum é fome de Deus. Oração é fome de Deus. Então, quando eu jejum, eu estou demonstrando uma fome de Deus. Por isso que dá, então proclamar um jejum. Mostre que vocês estão querendo Deus. Mostre que vocês estão famintos, estão caçando por Deus. Essa é a ideia que Joel está conclamando aqui. Ele não está falando isso para o ímpio. Ele está falando para eles se arrependerem do pecado deles. Mas, infelizmente, a modernidade hoje, isso aqui é totalmente contrário. A igreja hoje é contra a Bíblia e abraçou ideologias que são ideologias perversas, que são longe da Bíblia. E se eu estiver longe da Bíblia, eu estou longe de Deus. Se eu mudar a mensagem de Deus, eu mudo Deus da mensagem. Infelizmente, é dessa forma que nós estamos vivendo hoje, mas graças a Deus que ainda tem aí um remanescente bom, que Deus sempre preserva, como ele disse para Eliseu. Vamos lá. Santificação, gente, o 3:2 diz: a falta de santidade emperra, amarra e desacredita a igreja, porque a igreja foi chamada para ser santa, Então a falta de santidade tem sido um dos grandes impedimentos para o avivamento, é verdade, é muito pecado escondido, abafado, e a palavra de Deus é clara: rasgai o vosso coração e não o vosso vestido, convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Rasgar a veste, eles rasgavam a veste e jogavam a cinza para demonstrar tristeza, para demonstrar arrependimento.
E Deus está falando assim, ó, eu não quero ato externo, eu quero ato interno. Não rasgue a veste, não rasgue a vestes, rasgue o coração. Que não seja uma mudança fictícia, mas que seja uma mudança de dentro, uma mudança interna. Que haja uma mudança verdadeira e não uma mudança falsa. Que o ato de rasgar a veste não conota o verdadeiro arrependimento. Então, o verdadeiro arrependimento é rasgar o coração, é a transformação interna, é a mudança verdadeira. É isso que Deus está exigindo do povo. Chega de ilusão de ótica, mais ou menos isso. A libertação e a esperança. A mensagem de Joel é temporal e alcança todas as gerações, confrontando-a com o modo de viver, ao mesmo tempo em que apresenta a solução baseada no arrependimento. A temática é arrependimento. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos seus filhos. Vamos para a nossa conclusão? Estamos encerrando aqui já a nossa lição. Então ele começa com juízo, mas traz a esperança se houvesse um arrependimento. Apesar do atual cenário da sociedade pós-moderna, a igreja deve continuar firme em seu propósito, pregando o evangelho e confrontando os homens com seus pecados. Os homens, principalmente os de dentro, que eram os que mais cometiam erro. É diferente você pecar na luz de você pecar nas trevas. Pecar na luz é pior do que pecar nas trevas. Não é verdade? Vamos lá. Os homens com seus pecados e anunciando a esperança que há em Jesus Cristo. Porque às vezes a gente fala em denunciar pecado, só fala em denunciar do ímpio. E a gente acaba ficando confortável. Né? Não vai falar isso, Sofonias vai falar isso. E eles estavam confortáveis nas suas borras, nas suas fezes, sentado no seu pecado e falando, não, Deus é com a gente. Isso acontece demais. Fechando aqui para a glória de Deus, mais uma aula. Não deixe de se inscrever aí, de compartilhar esse vídeo, tá bom? Nós temos um link aí também para que você possa adquirir a revista da Escola Bíblica Dominical em PDF, tá bom? É só você entrar aí no link aí e fazer a aquisição dessa revista. Um grande abraço, fica com Deus, boa aula, que o Espírito Santo possa te usar, que possa abrir a nossa mente, o nosso entendimento e nos dar autoridade para lecionar uma lição tão espiritual como essa. Deus abençoe a sua vida, fica com Deus, até a próxima lição.